Alunos do segundo ano, continuando a trabalhar os nossos assuntos de biologia. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 2, tá? Iniciar a unidade 2 com os vídeos de nível 1 e nível 2. Então, o vídeo de nível 1, o título dele é Respire fundo e siga em frente. Esse vídeo, gente, trabalha com a parte de respiração, tá? Então, eu vou explicar aqui para que facilite vocês a fazer os exercícios que estão na plataforma, tá? Os exercícios referentes a esses vídeos, tirar as dúvidas aqui para facilitar a resolução dessas atividades. Então, primeiro, tem questões que falam sobre as trocas gasosas. O que são essas trocas gasosas? O oxigênio que passa pelas vias respiratórias e chega até o pulmão, no pulmão, ele vai passar dos alvéolos pulmonares para o nosso sangue. E é o sangue que vai distribuir esse oxigênio para todas as células do corpo, tá? Então, esse processo no qual o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue, tá? Esse processo é chamado de oxigenação do sangue. É uma troca gasosa. É o oxigênio passando dos alvéolos pulmonares para o sangue, tá? E o CO2, que é produzido no metabolismo celular, ele vem do sangue e passa para os alvéolos, tá? E esse CO2 vai ser eliminado no processo de expiração. Então, o gás carbônico, o CO2, passa do sangue para os alvéolos e vai ser eliminado na expiração. Então, isso que são as trocas gasosas, pessoal, tá? O oxigênio que chega ao pulmão passando para o sangue e o CO2 que vem do metabolismo celular do sangue passando para os alvéolos. Então, é uma constante troca que ocorre nos alvéolos pulmonares, tá? Depois, tem uma questão sobre oxigênio e mitocôndrias, tá? O oxigênio, que é transportado pelo sangue, esse oxigênio chega a todas as células e a organela celular que vai utilizar esse oxigênio são as mitocôndrias, num processo de respiração celular aeróbia, RCA, tá? Esse oxigênio vai ser utilizado pelas mitocôndrias das nossas células para a produção de ATP, que é energia. A sigla ATP significa adenosina trifosfato. Repetindo, adenosina trifosfato, tá? Então, a finalidade do processo de respiração do nosso corpo, o nosso sistema respiratório, ele captura o oxigênio do ar, tá? Esse oxigênio vai para o sangue leva esse oxigênio para todas as células do corpo e a mitocôndria das células vão utilizar esse oxigênio no processo de respiração celular aeróbia para a produção de ATP, que fornece energia para o metabolismo celular, para o funcionamento das células, tá? Então, sem oxigênio, nós não conseguimos produzir energia para que todo o nosso corpo funcione. O oxigênio é vital, tá? É importantíssimo para a produção de ATP, de energia. Depois o vídeo tem questões sobre as vias respiratórias, tá? Fala um pouquinho sobre as vias respiratórias, por onde esse ar passa. Então, fiz um resuminho aqui para vocês, ó. Primeiro, esse ar chega nas cavidades nasais, tá? Nas cavidades nasais, esse ar encontra pelos e muco, que é uma substância produzida pela própria mucosa nasal, tá? Esse muco e esses pelinhos que tem ali para ajudar a purificar o ar que nós inspiramos. Esse ar já começa a ser purificado nas cavidades nasais. Só que muitos micro-organismos conseguem passar por ali, inclusive agora o vírus, que é o Covid-19, tá? E a mucosa nasal não consegue bloquear a passagem desse vírus.
consegue bloquear impurezas, né? Até algumas bactérias, mas a situação de certos vírus fica difícil, tá? Então, tem que usar a máscara, tem que usar a prevenção, tá? Cavidades nasais, depois o ar vai para a faringe, tá? Que é um órgão que também participa da nossa digestão. Da faringe, esse ar vai para a laringe. Então, no vídeo tem, falando sobre a laringe, tem questões que falam sobre a epiglote. O que é a epiglote? É uma válvulazinha, tá? A epiglote é uma válvula que nós temos na laringe, e essa válvula não deixa entrar alimento na laringe, que pertence ao sistema respiratório, tá? Protege a entrada de alimentos na laringe. Então, a epiglote é uma válvula pertencente à laringe, e na laringe estão também as cordas vocais que produzem a nossa voz, tá? Então, é um órgão ali importante, passagem do ar para a traqueia, mas que é o local onde a nossa voz é produzida, tá? Então, às vezes, a pessoa está com uma laringite, né? Fica com aquela voz muito rouca, né? Difícil de falar, tá? Porque é uma infecção bacteriana na laringe. Dali o ar vai para a traqueia, que é esse tubo formado por muitos anéis cartilaginosos. Da traqueia para os brônquios, tá? Nos brônquios, que é uma... Na verdade, os brônquios são duas bifurcações da traqueia, né? Aquele formato de Y, né? No final da traqueia. E dos brônquios, esse ar vai para os bronquíolos, que já estão dentro dos pulmões, que são ramificações dos brônquios. E, finalmente, esse ar chega aos alvéolos pulmonares, tá? Então, bronquíolos e alvéolos já são estruturas existentes no interior dos nossos pulmões, tá? E dos alvéolos, o oxigênio do ar vai passar para o sangue, tá? Então, as vias respiratórias são essas aí, em que o ar penetra na cavidade nasal e chega até os alvéolos pulmonares e depois passa para o sangue, tá? Questões também no vídeo de nível 1 sobre inspiração e expiração. O que é a inspiração? O que acontece no organismo para o ar entrar, penetrar no pulmão? Primeiro, na inspiração, nós temos a contração de dois músculos, que são os músculos diafragma, que fica na região próxima ao estômago ali, né? E os músculos intercostais que ficam entre as costas. Esses músculos sofrem contração. Na expiração, que é a saída do ar, esses músculos já sofrem relaxamento. Ao contrário, tá? Contração e relaxamento. E a outra diferença é que no processo de inspiração, tá? O ar, ele sai do nosso pulmão, tá? No processo de inspiração, o ar entra em nossos pulmões, tá? E no processo de expiração, o ar sai dos nossos pulmões. Então, no processo de inspiração, quando o ar entra, ocorre um aumento do volume da caixa torácica, do tórax. Na expiração, diminui o volume da caixa torácica, tá? Então, quando você expira o ar, né, você fazendo o movimento de expiração, vai diminuir o volume da caixa torácica. Na inspiração, um aumento do volume da caixa torácica, tá? Então, são as diferenças que tem questões no vídeo de nível 1 que pergunta essas diferenças, tá? Então, acho que tirando essas dúvidas aqui, vocês vão conseguir fazer direitinho as questões, tá? Agora, no vídeo de nível 2, da unidade 2, trata-se da formação do nosso sangue. Então tá lá, 50 tons do sangue. Formação do sangue. Então eu coloquei tudo aqui que tinham nas questões desse vídeo, tá? Primeiro, a formação do sangue, da parte líquida do nosso sangue, que é chamado de plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, ele constitui
90% do nosso sangue. É a parte líquida, ali estão diluídos íons, diluídas, tá? Substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Proteínas, vitaminas, aminoácidos, né? Lipídios, tá? Sais minerais, água, toda essa parte líquida, orgânica e inorgânica formam o plasma sanguíneo. Agora, nesse plasma existem proteínas importantes que foram destacadas nesse vídeo de nível 2, como as globulinas, tá? Que são proteínas que atuam no transporte de lipídios pelo corpo. Destacaram nesse vídeo também a hemoglobina, que é a proteína produzida nas hemácias, que atua no transporte de oxigênio e gás carbônico, transporte de O2 e CO2, tá? E o fibrinogênio, uma proteína importantíssima que trabalha no processo de coagulação do sangue. Quando ocorre, né, um corte, um machucado, né, um ferimento no corpo, esse sangue ele vai formar um coágulo através da ação dessa proteína que nós já temos no sangue, que é o fibrinogênio, tá? Para que a pessoa não perca muito sangue ali no local de um ferimento. Depois de um certo tempo vai se formar um coágulo, tá? Então são proteínas importantíssimas, as globulinas, a hemoglobina e o fibrinogênio. Foi destacado em algumas questões do vídeo de nível 2, tá? Depois, as células sanguíneas. Hemácias trabalham na produção de hemoglobina, que é aquela substância que dá a cor vermelha ao sangue, e a hemoglobina atua no transporte de O2 e CO2, tá? Os glóbulos vermelhos do sangue são as hemácias. Produzem hemoglobina e a hemoglobina atua no transporte de gases respiratórios, tá? E dos leucócitos, nós encontramos nesse vídeo várias questões sobre os tipos de leucócitos. Então eu coloquei aqui todos os tipos para vocês e coloquei a função de cada tipo de leucócito. O leucócito são os glóbulos brancos, tá, pessoal? E existem 6 tipos de leucócitos. Os macrófagos e os neutrófilos trabalham no processo de fagocitose. Eles fagocitam e destroem bactérias, por exemplo, né, que penetram em nosso organismo. Fagocitose de bactéria. Ele engloba a bactéria e digere a bactéria dentro dele. Macrófago e neutrófilo. Os eosinófilos são leucócitos que atuam nas reações alérgicas. Quando uma substância estranha penetra no nosso corpo e nós não aceitamos essa substância, forma-se uma reação alérgica. Um exemplo é quando a pessoa recebe aquele ácido injetado pela picada da abelha, né? Ocorre uma reação alérgica no local, que o local fica inchado, dolorido, né? Fica até quente aquela região, e as células que identificam primeiramente essa substância estranha que vem da abelha são os eosinófilos, tá? Eles vão iniciar a reação alérgica. E os basófilos, eles vão produzir a histamina, que é aquela substância que vai fazer a região aumentar a temperatura na região, formar ali uma inchação no local, tá? E aí, para você prevenir aquilo, tá? Quando tem uma reação alérgica, você usa um antihistamínico para combater essa substância que está produzindo a reação alérgica, tá? Então, são dois leucócitos importantes que atuam nas reações alérgicas do corpo, eosinófilos e basófilos. Depois foi tratado o assunto sobre linfócitos, que são leucócitos especializados na produção de anticorpos. Lembrando que os anticorpos são proteínas de defesa contra os agentes infecciosos, hein, pessoal? Anticorpos. Não são células de defesa. Anticorpos são proteínas de defesa que pertencem ao grupo das imunoglobulinas, tá? E, por último, os monócitos que realizam diapedese. O que significa isso, professor? O que significa diapedese, né? A diapedese é um processo que ocorre quando os leucócitos eles saem dos vasos sanguíneos, saem geralmente desses vasos fininhos, que são os capilares,
e vão para uma região do corpo combater, por exemplo, bactérias que estão causando uma infecção. Esse processo, gente, acontece, por exemplo, quando a pessoa cai num solo assim que tem muita terra, ali tem muitas bactérias, né? Sofre um ralado no joelho ou em outra região do corpo, as bactérias do próprio solo começam a penetrar naquele ralado, naquele machucado. Esses leucócitos, eles saem dos vasos sanguíneos e vão para aquela região ali em que as bactérias estão penetrando. E vão, na verdade, disputar ali contra as bactérias para que elas não causem uma grande infecção no corpo. E em alguns casos, você observa a formação do pus. O que é esse pus? São leucócitos mortos, tá? Mas que muitas vezes eles estão mortos, mas eles já destruíram bactérias naquela região. Por isso aquela cor do pus esbranquiçada. Esse mecanismo é chamado de mecanismo de diapedese. Os leucócitos saem dos vasos sanguíneos para combater bactérias em uma determinada região do corpo, tá bom? E para encerrar, gente, as plaquetas. As plaquetas sanguíneas são células que atuam no processo de coagulação do sangue, tá? São células que existem em menor quantidade, mas importantes porque atuam no processo de coagulação, tá? Então, o vídeo de nível 2, que era sobre a formação do sangue, todas as questões eu resumi aqui para facilitar vocês a resolução dessas questões, tá bom? Então, por hoje nós ficamos por aqui e depois eu vou mandar atividades para vocês, tá? Um abraço.